Olá, boa tarde. O Código de Trânsito Brasileiro chegou aos 18 anos, a mesma idade que permite uma pessoa tirar a carteira para dirigir. De lá para cá aconteceram muitas mudanças. A tecnologia trouxe muitos avanços. Os radares ajudam a flagrar mais motoristas abusando da velocidade. Os celulares com GPS aposentaram os guias de rua, uma facilidade. Mas eles aumentam em até 400% a chance de causar um acidente de trânsito. Bastam alguns minutinhos em um semáforo qualquer para flagrar cenas como essa. Pessoas olhando o celular, trocando mensagens, mexendo no aparelho. Já tomei multa, várias vezes. Às vezes precisa atender o cliente rapidinho. Quando você vê, você já passou da rua que você tinha que entrar. As multas por uso de celular no trânsito cresceram 22% em 2015 na comparação com o ano anterior. Foram 430 mil infrações contra 383 mil. Essa já é a quinta multa mais aplicada na capital paulista pela Companhia de Engenharia de Tráfego. A infração está prevista no Código de Trânsito desde 1997. Mas de lá para cá o celular evoluiu e não serve apenas para fazer ligações. O aparelho adquiriu múltiplas funções, como por exemplo mandar mensagens de texto, fotos, dar aquela olhadinha nas redes sociais e ainda usar a navegação por GPS. Por isso, tornou-se um perigo ao volante. Os radares eletrônicos espalhados pela cidade não registram esse tipo de infração. A tarefa cabe aos fiscais, os chamados marronzinhos. No topo do ranking de multas está o excesso de velocidade, seguido por passar no farol vermelho, dirigir no corredor de ônibus e circular em dias de rodízio. Para falar sobre a maioridade do Código de Trânsito Brasileiro, recebemos Cecília Bellina, psicóloga especializada no comportamento do motorista, e o advogado Maurício Januzzi, presidente da Comissão de Direito Viário da OAB São Paulo. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Vamos tratar de várias questões aí sobre o nosso trânsito, né? Mas vamos aproveitar só o gancho da reportagem que falou do celular. A tecnologia ajuda muito a nossa vida, né? O celular ali com o GPS nos leva para qualquer caminho, né? Mostra os caminhos, mas também é um perigo, né? E é um desafio hoje em dia. Ela ajuda, mas ela atrapalha bastante, principalmente o trânsito. O ser humano, ele não tem essa capacidade para dirigir e olhar, falar ou mesmo teclar o celular. Ele não tem essa capacidade. Então, ele vai ter que deixar de fazer uma coisa. Mas acha que tem, né, Cecília? Isso que é o pior de tudo. Você viu que o moço falou, mas eu tinha que atender um cliente. Ué, mas e antes de existir o celular? Como ele fazia? Então, eu acho que as pessoas têm que parar para pensar um pouco. E aí que vem a educação. O código ganhou a maioridade, mas não ganhou juízo, não ganhou educação, tá? Porque enquanto nós não educarmos os nossos motoristas, os nossos usuários da via, não é mais nem um motorista, nós temos que educar todos os usuários. Saiu fora de casa é trânsito é usuário da via. Todo pedestre tem que ser educado, agora ciclista, né? Que está um boom, tá tudo mudando agora. Então, eu sempre vou repetir que quando o povo não tiver educação, nós vamos ter um trânsito assassino. Doutor Maurício. Essa questão do celular é importante, porque quando o código foi editado, como bem falou a repórter, já havia essa previsão, só que hoje o celular tem múltiplas funções, dentre elas, hoje não se fala mais, se tecla. E a desatenção do trânsito ao teclar no volante, aquela fração de segundos que, como bem disse a doutora, pode ser que a pessoa se ache no direito de fazer isso ou ter essa capacidade, vai não permitir que ela tenha reações que precisam ser imediatas para evitar um acidente, um atropelamento ou até uma outra coisa pior. Então, tecnicamente, eu não sou nem a favor de multar, eu sou a favor de não fazer uso do celular enquanto dirige. Porque nós estamos dirigindo ali, é uma máquina. E essa máquina, enquanto está sendo dirigida, está sendo acompanhada, ela não pode ter uma outra desatenção sob pena até de eu me ferir, né? A pessoa que está dirigindo, se ferir naquele local. Agora, o que se falou aí, a questão fundamental é a pessoa entender
ser educada, nas autoescolas principalmente, na vida principalmente, ou com algumas outras pessoas que já passaram e se acidentaram em virtude disso, para que as pessoas passem a ter um pouquinho de consciência das suas próprias vidas. O que eu percebo é que, lógico que nós temos uma violência urbana de outros motivos, mas a violência do trânsito é uma violência que pode atingir todos nós. E nós somos os responsáveis por essa violência, quer como pedestres, quer como ciclistas, quer como motociclistas principalmente, quer como dirigindo carro, automóvel, ônibus, etc. E eu percebo que isso falta para as pessoas entenderem esta consciência e o risco que elas correm não tendo aqueles princípios básicos da segurança de trânsito. Claro, a educação vem, né, ali em primeiro lugar. Por outro lado, tem assim, as multas, as pessoas reclamam muito do excesso de radares, por exemplo. A multa, no caso do celular, aí que vai aumentar também bastante, né? Em novembro vai passar de 130 para 293 É uma reais. multa gravíssima, né? Vai dar 7 pontos na carteira. Vai passar a ser gravíssima agora. Pouco. Mas mexer no bolso, de certa forma, dá resultado? Tem dado resultado? Dá resultado imediato, tá? A punição, ela muda o comportamento exatamente no momento. Então, primeiro que precisa ter a fiscalização, né? E muda o comportamento na hora. Então, eu não vou falar no celular porque eu vou tomar uma multa. Mas a pessoa não tem a consciência que ela precisa parar de falar no celular porque ela não dá conta de falar no celular e dirigir. Então, ela precisa tomar essa consciência. Essa consciência é só através da educação. E aí, a educação, a gente precisa pensar numa coisa. A criança nasce, ela tem as primeiras educações, higiene, comportamentos à mesa, tal, e coisa dentro de casa. Para o trânsito, ela tem a educação doméstica? Não tem, porque a mãe não tem. E eu falo que ninguém dá o que não tem. Então, a mãe não tem educação. Como é que a criança vai ter? Aí ela vai para a escola. O que a gente espera? Que a escola dê essa educação. A escola também não dá. Nós até temos previsto no código que era para dar de pré-escola até a universidade, mas não dá. Aí ela vai para a rua. A sociedade deseduca. Ser educado no trânsito não é legal. Aí a parte social ainda deseduca. Aí você espera da autoescola. Agora tá me vindo aqui então sobre... não tem uma educação. Sobre essa questão da diferença entre educar pela punição e educar conscientemente, a questão do cinto de segurança, por exemplo, que a gente percebe que o uso do cinto de segurança no banco da frente é algo que parece que já está integrado aí no dia a dia das pessoas. Mas se a gente for olhar, por exemplo, no banco de trás ninguém usa, não é, doutor Maurício? E o perigo é grande também. O perigo é até maior. Sob o ponto de vista dos traumas, né? Quem vai no banco de trás solto, ele se projeta para o banco da frente e pode prejudicar não só ele, como as pessoas que estão no banco da frente. O que acontece é que essa introdução do cinto de segurança veio pela punição. Veio através de um prefeito que existia em São Paulo, que acabou inconstitucionalmente prevendo uma lei, dando uma multa, sendo que ele não tinha competência para isso. Começou a doer na parte do corpo humano que mais dói, que eu falo que é o bolso. E aí no bolso as pessoas criaram a consciência. Mas é o que a doutora estava falando, criar a consciência pela punição e não pela educação, o que está incorreto. Na verdade, o código, né, e todo o processo cognitivo é feito primeiro pela educação, depois uma fiscalização para eu aprender ou reensinar aqueles que não aprenderam e aí, por fim, a punição. O que se vê hoje, e o excesso de multas é isso, e é uma coisa que eu sou bem contrário, multa-se muito e multa-se mal. Em que sentido? Eu vou colocar ali radares escondidos, vou criar dificuldades para que a pessoa entenda que aquilo é um jogo de gato e rato, que é uma pegadinha. Então, passou pelo radar, eu volto à minha velocidade normal. Passou pelo radar, eu vou na velocidade que é a velocidade da via. Ou seja, isso é contribuir para a deseducação. Às vezes, essa punição que se faz desenfreada,
né, que enche os cofres públicos de dinheiro que a gente não sabe para onde vai. Sim. Deveria ir para o trânsito. Deveria ir para o trânsito, mas... Não existe clareza nesse sentido? Para onde existe uma determinação do próprio código. Não. Mas para onde vai hoje o dinheiro que é aplicado nas multas? Se as multas são municipais, vai para um fundo municipal de trânsito, em que tem que ser aplicado em vias públicas, né? É só perguntar para as pessoas como elas vão. Nos semáforos, é só verificar se os semáforos estão em ordem. Em educação do trânsito, Exatamente. em pintura de faixas de pedestres, em ciclovias, conservação, enfim, agora, coisas não me que nós pergunta não... se vai. Coisas que para nós onde não deveria vemos. ir, então. Para onde deveria ir. E, na realidade, por que deveria? Porque tendo dinheiro para isso, eu posso investir na educação, eu posso melhorar a fiscalização e posso melhorar a punição. Ou seja, o código é perfeito. Quem o escreveu estava em sintonia e está em sintonia com o que se espera dele. A aplicação pelos nossos governantes, vamos dizer, é que está meio capenga no ponto de vista da efetividade. Agora, a gente estava comentando há pouco que tirar uma carteira de motorista não é como tirar um RG, né? Não. Quantas pessoas têm essa consciência? Não tem. A pessoa faz 18 anos, ela chega na autoescola como se ela tivesse um direito. Aí eu fiz 18 anos, eu vim tirar minha carteira. E que é assim com a maior pressa possível. Primeiro que a pessoa vai para a primeira autoescola, para a mais barata que tiver perto de casa. Primeiro, a autoescola tem que se escolher igual você escolhe uma pré-escola. Com a mesma procura, precisa escolher. Vê a mais séria, vê o que tem o carro bom, vê o que o diretor ou os instrutores são responsáveis, não é ir na mais barata. Aí ela chega lá, ela quer tirar. Habilitação, dirigir é uma capacidade, não é um direito. E as pessoas ficam assim, horrorizadas com isso. Eu repeti no psicotécnico. Sim, você repetiu no psicotécnico, porque provisoriamente você não tem condições de dirigir. Talvez seja momentâneo e daqui a um ano você passe, daqui 6 meses você passe. Mas você repetiu sim no psicotécnico. Ninguém aceita isso. Repetir no psicotécnico ou repetir no exame médico ou mesmo repetir no exame escrito. No exame escrito. Não, mas eu tenho analfabeto que acha que tem o direito de dirigir. Infelizmente, dirigir é uma capacidade. Você vai ter um veículo automotor na mão que pode o que as pessoas têm que entender que a Carteira Nacional de Habilitação é um alvará, uma licença, que eu posso tanto conceder, quanto tirar. Se a pessoa está apta, como eu posso suspender, se ela pratica, por exemplo, mais de 20 pontos, ou pratica uma infração gravíssima que preveja isso, ou posso até cassar, se é uma pessoa que é reincidente e já demonstrou que não tem capacidade de conviver no trânsito. Né? Uma pessoa que já teve mais de 20 pontos mais de uma vez, ou que praticou crimes de trânsito ou infrações gravíssimas, essa pessoa não tem mais a licença, ou seja, a autorização para dirigir. Foi cassada a foi licença. cassado, né? Não tem como essa pessoa continuar no trânsito. E uma coisa que eu vejo é isso dos Detrans. Depois que a pessoa tem todo o procedimento de suspensão ou de cassação, o Detran não tem poder de polícia, e isso é o mais incrível, de ir até a casa daquele indivíduo ou intimar aquele indivíduo para que ele entregue a carteira. Fica ao bel prazer do penalizado, da própria pessoa ir entregar a carteira. O que é realmente achar que... E aí, a partir daí, o que acontece na prática, doutor Daí Maurício? começa a cumprir o período de suspensão ou a cassação, mas a pessoa não vai de espontânea vontade. Quantas pessoas é que a gente não tem essa estatística? Ela espera a carteira vencer e aí na renovação... Isso. Quantas pessoas a gente tem dirigindo hoje que não tem mais condição de dirigir? Está com a pontuação estourada, mas ela tem mais 4 anos de exame médico, ela vai dirigir esses 4 anos,
porque, como ele falou, o Detran não tem poder de ir buscá-la, então ela vai dirigir esses 4 anos e depois, quando ela for renovar, é que essa carteira vai ser cassada, ela vai ser julgada para ver quanto tempo ela fica sem dirigir e para fazer o curso no Detran para retomar a habilitação novamente. Vou colocar aqui os comentários das pessoas que estão nos assistindo. A Alzira Machado Moscardo, via Facebook, ela diz o seguinte: pior ainda é a pessoa que faz uso de bebida alcoólica e acha que está tudo certo, que está bom para dirigir. Eu acho um absurdo isso. A Alzira coloca. Aproveitar para falar, então, né, dessa mistura tão perigosa aí, álcool e direção. Doutor Então, Maurício, na verdade, o que a nossa lei trouxe aí nesse sentido? O álcool e direção, ele hoje, né, pelas inúmeras alterações que tiveram, o governo tenta, de todas as formas, alterar, mas nunca chega a um bom termo. Hoje, com essa última alteração da sexta-feira retrasada, que vai vigorar em 180 dias, se a pessoa se recusa a fazer o bafômetro, automaticamente ela vai responder pela infração de trânsito de dirigir alcoolizado. Tem uma pena de suspensão da carteira, 7 pontos, e é um valor bem salgado aí da multa, acima de quase R$500. Quer dizer, ela vai ser punida fazendo o bafômetro ou não? Essa é a Existe mudança. aí, até comentando antes do programa, a questão relativa à constitucionalidade ou não desse dispositivo. Não do acerto ou não, mas da constitucionalidade ou não, uma vez que ninguém é obrigado a submeter a estes exames, né, pelo princípio da presunção da inocência, em processo administrativo ou judicial. Esse é o maior argumento das pessoas, Esse é o maior né? argumento das pessoas. Já na parte criminal, existe além da infração, no mesmo ato que ele comete a infração, ele comete um crime de trânsito. Se nós formos pegar a estatística, deveria ser igual, ou seja, quem foi multado também vai ser processado. Nós vemos que eu tenho 5 vezes mais multas por dirigir embriagado e menos o crime de embriaguez ao volante, que aí sim levaria a uma reprimenda importante e firme, porque levaria aquele indivíduo ao fórum, né, diante de um juiz, e aí eu acho que a consciência pela punição e a educação se faria mais presente do que simplesmente só pagar uma multa. Porque pagar multa para alguns, né, ou para o tipo de pessoa que bebe e dirige, que é de uma classe média alta, é uma coisa assim, eu bebo mesmo, dirijo alcoolizado, porque eu pago uma multa e continuo dirigindo. A falta de educação, então, ele acha que o pagar a multa resolve o problema. O que mais leva a isso é esse raciocínio de pagar, tá tudo certo, isso. Cecília, ou de achar que não vai acontecer nada comigo? Olha, eu acho assim, que apesar de tudo, eu vejo uma luz no fim do túnel e eu vejo sim uma mudança de comportamento até nas minhas relações sociais. Tá? Eu vejo que está mudando, eu vejo a gente tomar táxi, eu vejo meus filhos em casa, não dirigindo. Vem dos mais jovens isso? Tá, vem dos mais jovens. Eu estou vendo uma mudança, tá? E isso me anima muito. Agora, a pessoa que já praticava isso antes do código, há 18 anos atrás, há mais que 18 anos atrás, ele não compreende. Ele não compreende, ele insiste ainda em beber e dirigir. Parece assim que estão cerceando o direito dele de beber. Ele pode beber o quanto ele quiser, ele pode encher a cara, pode cair. Só não vai dirigir, só não vai colocar a vida dele e dos outros em risco. Então, está difícil deles entender. Mas eu vejo essa mudança, eu vejo que ela está acontecendo. Faz uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o Código de Trânsito Brasileiro que completou 18 anos. Com a gente, Cecília Belina, psicóloga especializada no comportamento do motorista, e o advogado Maurício Januzzi, presidente da Comissão de Direito Viário da OAB São Paulo. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter.
Antes, vamos ver aí o repórter Marcos Clementino, que foi às ruas de São Paulo para saber o que as pessoas acham do convívio no trânsito. Eu acho que já melhorou do que era uns anos atrás, mas ainda precisa melhorar muito mais em questão de respeito. Eu não sei o que está acontecendo, se tem mais carros nas ruas, não sei o que está acontecendo, está muito ruim. Se cada um respeitasse os seus limites e respeitasse o próximo, se cada um seguisse isso, acho que todo mundo seria feliz no trânsito. Que eu fico muito chateado que a gente tem que respeitar a sinalização e o pedestre não respeita. Eu acho que deveria haver uma instrução para o pedestre também. Todo mundo acha que a gente tem que ficar nas ciclovias, mas não tem ciclovia na cidade inteira. Então, onde não tem ciclovia, a gente tem que ficar na faixa da direita. O carro não respeita, não existe muito espaço. Moto também não, e pedestre também não entende muito a gente ficar na calçada. Ainda é muito infantil, ainda continua muito infantil, eu acho. Devia mudar muita coisa. Pois é, né? Essa história aí é um motorista que reclama do ciclista, é o ciclista que reclama do pedestre, e assim vai, doutor Maurício. Na verdade, essa questão do pedestre especificamente, ele tem razão, é fruto de uma educação equivocada. Novamente, falando do município de São Paulo, uma determinada prefeitura aqui fez uma campanha educativa para o pedestre, dizendo que o pedestre colocava a mão, que é a tal da mãozinha, e saía pela faixa, que não é faixa de pedestre, é faixa de segurança. E por aí ia. Só que em alguns cruzamentos existe um sinal para o pedestre, vermelho e verde, que ele deve seguir o sinal. É lógico que ele não vai ser multado se ele passar no sinal vermelho. Ele vai pagar com a vida, provavelmente, vai ser atropelado. Então, as pessoas têm que observar isso. O fluxo de carros. Se tem um sinal para o pedestre, ele tem que respeitar o sinal verde e vermelho. Se não há sinal, aliás, infelizmente, aquele dinheiro das multas deveria para fazer esses sinais, não existem. A pessoa tem que ficar atenta ao fluxo e sinalizar realmente com a mão que vai passar naquela faixa de segurança. Porém, não é se lançar, né? Como muitos estão fazendo, fruto desta equivocada educação de trânsito que foi lançada numa campanha e que eu acho, né, que caberia à prefeitura novamente fazer uma nova campanha dizendo dos riscos e dos direitos que o pedestre tem. Então, aquela crítica que foi feita até pelo taxista ali é uma crítica realmente consubstanciada. Na verdade, as pessoas acham que o pedestre pode tudo e, na verdade, ele não pode. Ele não pode, por exemplo, não passar na faixa que é exclusiva para ele, e tem muitos que desrespeitam isso. E como é que eu vou educar? Eu não tenho nem como multar, nem como fiscalizar esse indivíduo. Eu tenho, novamente, voltando, que educar. Por falar dessa questão, né, da campanha, a Maria José de Araújo, via Facebook, ela conta que ela mora lá em Santos e houve uma mudança na campanha para respeitar a faixa de pedestres e que lá, na cidade de Santos, sim, isso melhorou muito, fez muita diferença. Eu não fico muito à vontade com campanha em trânsito. Eu acho que campanha é uma coisa assim, muito provisória. E o trânsito não é provisório. Eu acho que sim, as autoridades deviam investir mais em educação. Você fazer uma campanha, você não sabe quem você atinge. Essa história do pôr a mãozinha acabou. Foi uma prefeitura que fez. Tem um certo sujeito internalizou isso, então ele está achando que ele põe a mãozinha, ele vai. E o outro nem escutou a campanha. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito, muito perigosa para trânsito. Né? Então, eu acho que, voltando à história, eu acho que deveria inserir na escola educação de trânsito. O que é trânsito? Será que a criança sabe o que é trânsito? Onde eu tenho que atravessar? Como eu tenho que parar? Por que eu não posso parar numa vaga de idoso? Porque não pode estar escrito ali idoso, é só respeitar. Por que eu não posso circular na faixa de... Foi a que a entrevistada lá colocou, né? Que tal pensar um pouco no próximo? Exatamente. Aliás, então é uma educação, é cidadania. Essa conduta que a doutora está colocando é justamente isso. Não só na vaga para idosos, na vaga para deficientes. Sim. Tanta gente fala e aquela... Quando é flagrado, né? Não, foi só um instantinho, foi só um pouquinho. E ousa falar o contrário, né, doutor Maurício? Porque uma vez eu vi essa cena ali, eu não me aguentei, fui falar, nossa...
né? E a pessoa que está transgredindo a lei acha que está na sua razão e passa a brigar com você porque você está exigindo o cumprimento da lei. Vou colocar uma outra questão aqui, que o tempo aí está voando. O Gustavo Vieira, ele coloca aqui, desafio o JC Debate a responder a pergunta dele. Vamos lá. Sobre a cobrança de propina que se faz nas autoescolas para justamente obter a carteira. Ele disse que já passou por isso, chegou lá, falaram, R$1.000 aí, você tem a carteira. Vamos falar uma coisa, não são em todas, não. Tá? Ainda algumas instituições fazem isso, mas são poucos. Não é tão fácil mais hoje. Antigamente você chegava no açougue e você comprava uma habilitação. Não está mais tão fácil assim, não. Você ainda compra, mas você vai ter que procurar e pagar muito por isso. Tá? Mas então não vamos colocar assim num pacote só, que toda autoescola, não. Hoje em dia tem lá que colocar o dedo para ver se você está lá ou se você não está, ou seja, está bem rigoroso o sistema. Agora, quem quer burlar, burla. Mas está bem rigoroso, está bem mais... Melhorou muito nesse sentido. Educativo, mas não está isso tudo ainda. E a resposta aí para o nosso ouvinte é o seguinte, se ele tem o nome dessa escola, ele tem a obrigação, como cidadão, e ele não precisa se identificar, de ir até o Detran, ou até pela internet, e denunciar essa autoescola. A denúncia feita para o Detran. A denúncia para o Detran, ela tem um órgão de fiscalização dentro do Detran que funciona mesmo, porque eu conheço, sei da capacidade do órgão, e vai fazer a intervenção, vai suspender preventivamente essa autoescola por 30 dias, ou seja, todos os computadores são desligados, e aí vai fazer uma auditoria, uma fiscalização e um processo para punir. Para terminar rapidamente, então, o que falta para o nosso Código de Trânsito aí atingir a maioridade, de fato, com toda a consciência? Ele tem que realmente ser implantado. Como o doutor falou, ele é um código muito bom, muito bem feito, mas ele realmente precisa acabar de ser implantado. Faz 18 anos, ele já está ficando maior, mas ele ainda não está totalmente colocado na situação. E como chega lá? Eu acho que a resposta é a educação. Eu gostaria que os governos que estão aí, que têm os seus fundos municipais, estaduais e da União de Trânsito, colocassem uma estrutura de educação nas escolas. Que se não tivesse, pelo menos no currículo escolar, que agentes de trânsito fizessem visitas, fossem ali se preocupar com o futuro motorista. O que já está nas ruas, infelizmente, foi mal formado ou formado de uma maneira equivocada. Vamos pensar nas futuras gerações. Em 18 anos do Código, nós estamos criando, há 18 anos atrás, o primeiro motorista habilitado e, portanto, é isso que falta. Por falar em educação, exemplo também, né? Exemplo, porque as crianças seguem o exemplo do pai e a gente vem dos exemplos aí, né, da bolsa. Com certeza. Tá? A criança educar também o pai. Chamar a atenção dos pais. Exatamente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada a você. E até uma próxima. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Estão os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você.